Boa noite, queridos. Queridos, porque tem homem no nosso meio, né? Então, queridos, boa noite. É uma imensa alegria para mim estar aqui mais uma vez. A pastora Nádia é uma mulher que eu tenho profunda admiração, profundo respeito, e ela sabe disso. Uma mulher que eu admiro pelo foco dela, pela garra dela, pela ousadia dela. A gente que conhece um pouquinho do dia a dia dela sabe o quanto que ela é perseverante, o quanto que ela é ousada, o quanto que ela é determinada. E isso me ensina. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque nós precisamos ser assim, queridos, determinados, ousados, e estarmos firmes na promessa do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Eu não sei de que forma você saiu do seu trabalho, da sua casa, ou do lugar que você estava para chegar aqui. Mas, às vezes, a gente sai do lugar que a gente está para vir à igreja, mas a nossa expectativa ela é tão pequena a respeito daquilo que vai acontecer naquela reunião que a gente vai, que, de fato, às vezes, porque a nossa expectativa é assim, poucas coisas acontecem. Mas eu quero dizer que se você veio aqui com a sua expectativa em Deus ampliada, de forma que você compreenda que Ele está aqui nessa noite e que ainda que eu e a pastora Nádia não supra as suas necessidades, ainda que eu, a pastora Nádia e essa equipe, a gente não consiga trazer a palavra que você necessita, o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele te conhece na profundidade e sabe o que você precisa nessa noite. Ele sabe de que forma que você saiu da sua casa, Ele sabe de que forma você chegou aqui. Então, eu gostaria que você repetisse comigo essas palavras, porque nós queremos declarar. A nossa palavra, elas são decretos. O mundo espiritual ele é movido por meio da palavra. Foi assim que Deus decidiu. Deus decidiu intervir na nossa história. Decidiu intervir na história da humanidade por meio da oração. E, às vezes, a gente esquece disso. Então, eu gosto de declarar todas as vezes com os meus lábios aquilo que eu desejo que Deus faça comigo. Então, nós vamos declarar nessa noite que a gente quer ouvir a voz de Deus, amém? Que a gente está com o nosso coração aberto, que a gente está com o nosso coração destemido e sem nenhuma reserva, para que Ele venha e faça aquilo que for necessário para nos tirar do lugar que a gente está e levar para o lugar do propósito dEle, amém? Vamos orar? Declare comigo assim: nessa tarde, eu abro o meu coração destemidamente e sem reservas, para que eu receba tudo aquilo que a abundante graça de Deus quer me dar. Eu quero receber o melhor de Deus aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 16, a partir do verso 1. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro que fala a respeito da criação, das origens, e esse capítulo tem muito a nos ensinar nessa noite. A partir do verso 1 diz assim: a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então, Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma minha serva. Talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu à sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, a sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher
a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva em teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou: pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar a serva de tal maneira que Agar fugiu. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e tudo que eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo de Deus, que não sejam palavras que saiam da minha mente, do meu entendimento, da minha compreensão, mas que o Senhor possa, ó Deus, acertar o seu alvo nesta noite, que são os corações dessas mulheres e homens que estão aqui para receber do Senhor uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida, uma palavra de despertamento. Por isso, Espírito Santo de Deus, usa-me em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesse texto, a gente observa 3 personagens. E esse texto é muito rico, e a gente podia fazer muitas analogias a respeito desse texto. A gente ouve muito falar a respeito desse texto de inúmeras formas. Mas aqui, nessa noite com vocês, eu queria focar numa mulher que apareceu nessa cena, que entrou nessa família, que apareceu de forma despropositada, e roubou uma cena, e essa mulher tem muito a nos ensinar hoje, que é Agar. E o certo é que Abrão e Sarai, que depois todos nós sabemos que tiveram seus nomes mudados, depois ele passa a se chamar Abraão, e ela Sara. Então, algumas vezes eu vou falar aqui Abraão e Sara, porque a gente sabe que o nome deles mais à frente foi trocado pelo Senhor. Mas o certo é que eles descem da cidade de Ur, dos caldeus, por causa de uma grande destruição. E eles vêm por Harã, por causa da morte de Terá. E eles seguem em direção à terra que o Senhor jurou que daria a Abraão. Mas o certo é que sobre Sara e sobre Abraão repousa uma promessa. E a promessa era: eu lhe darei um filho, Abraão. Mas a grande questão é que entre a promessa e a realização dela tem um tempo. E, queridos, o tempo prova o coração, sim ou não? E esse tempo já se passavam mais ou menos 11 anos. E o contexto que eles viviam, o contexto cultural da época, dizia que Sara podia dar a sua serva como mulher para que ela pudesse gerar. E aquele filho seria dela e não da serva. E Sara completamente envolvida por essa cultura mundana e temerosa por acreditar que a promessa não pudesse se cumprir na vida dela. Ela, então, entrega Agar a seu marido. E, naquele tempo, era difícil conhecer a origem da esterilidade deles. Eles não tinham recursos, não tinha como tratar uma esterilidade, diferente daquilo que nós temos hoje a nosso dispor.
Hoje, uma mulher que ela é estéril, ela ainda consegue alguns artifícios, né, da ciência que pode ajudá-la a conceber. Mas não era o caso de Abraão e não era o caso de Sara. Tudo o que eles tinham era uma promessa. Mas o certo é que Abraão não podia gerar e que Sara não podia gerar. E o certo é que surge nesse contexto, no contexto de uma família com promessa, uma escrava, Agar. E essa escrava, ela nos fala alguma coisa. Eu não sei, quando eu paro para pensar em escrava, eu não consigo compreender qualquer relacionamento nos nossos dias, na nossa cultura, que possa nos fazer compreender o que era ser um escravo. Porque um escravo, ele não tinha direito, ele não tinha voz, nada do que ele possuía era dele, ele não podia, ele não tinha horário de trabalho, tudo o que ele tinha era do seu senhor. E era exatamente essa mulher, era esse tipo de relacionamento que Agar tinha com Sara e com Abraão. Agar, muitas vezes, se assemelha a nós. E você vai entender mais à frente por quê. E eu gostaria que a gente tentasse entrar no contexto que essa mulher vivia, que essa mulher inexpressiva, sem direitos, vivia. E o tempo inteiro eu gostaria de fazer uma analogia com aquilo que nós, mulheres, muitas vezes vivemos no contexto da nossa sociedade. O certo é que muitas vezes a gente também vive de forma inexpressiva. Às vezes a gente vive desprezada, às vezes a gente vive sem voz dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no contexto do trabalho que a gente vive, da igreja. E a gente se sente como essa mulher, desprezada. Queridos, é muito difícil quando nós tomamos algumas decisões pautadas naquilo que a sociedade vive. Eu quero dizer para você, mulher, nessa noite, nós temos a palavra de Deus, que esta palavra, cheia de promessas como ela tem, ela é o suficiente para que a gente se contente e entenda que já nos foi declarado tudo aquilo que nós precisamos receber da parte de Deus para vivermos dentro do propósito dele. Mas o que Sara fez foi tomar uma decisão precipitada. Ela tinha uma promessa, mas ela olha aquela escrava num determinado momento, completamente pressionada pela cultura da época, porque era normal entregar a sua serva. E completamente pressionada por essa cultura, ela vislumbra a possibilidade de Agar dar para ela um filho que ela não podia gerar. E aí mora o grande perigo. São as decisões que nós tomamos no meio do contexto que a gente vive. E às vezes a gente está num contexto religioso, mas a palavra de Deus, ela não está completamente dentro da gente, de forma a mudar o nosso pensamento, o nosso entendimento, e ser suficiente para que a gente aguarde o cumprimento da promessa.
E foi exatamente isso que essa mulher fez. Ela diz: ela me pertence. Ela é minha. E de fato era. E ela propõe ao seu marido. Queridos, tem algumas propostas que a gente não faz. E essa proposta que Sara fez para o seu marido, ela não deveria ter feito. Eu não quero me deter a esse aspecto, a essa precipitação de Sara, aos equívocos de Abraão. Mas sim, nesta mulher. Então, Agar, grávida, ela começa, no versículo 4, diz que Abrão teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Muitas vezes nós saímos do lugar do cumprimento da promessa. Porque nós não entendemos que aquilo que nós estamos gerando não é nosso. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós saímos do lugar do cumprimento da promessa de Deus, porque aquilo que a gente está gerando, a gente não entende que não é nosso. Agar não entendeu que aquilo que ela estava gerando não era dela. Está confuso isso? Mas não é difícil entender. Muitas vezes aquilo que Deus começa a gerar em você, e aquilo começa a crescer em você, mas você não entende que não é seu. É dele. E naquele momento, Agar, ela começa a desprezar e tratar com arrogância a sua senhora. Queridos, eu imagino, eu tento entrar nas cenas do contexto da palavra, e eu imagino Sara vendo aquela mulher gerar, e como mulher que ela começa a perceber um comportamento diferenciado de Agar. E pensem, se naquele momento, como serva que Agar ela podia dizer assim: Agar, faça um café para mim, agora. Agar, vá lá, dentro do meu armário, as roupas não estão bem passadas. Dá uma repassada para mim. Tudo o que acontecia antes de Agar engravidar. Mas agora ela estava gerando. E simplesmente por estar gerando, ela pode ter se sentido no direito de dizer: quem? Eu? Eu não sou serva. Agora eu sou a mãe do filho de Abrão. Agar não entendeu. E muitas vezes a gente não entende que aquilo que nós estamos gerando não é nosso. É de Deus. Eu penso que Agar,
ela tenha se colocado numa situação emocional diferenciada, porque acredito que ela tenha enxergado a liberdade naquele momento. E muitas vezes nós, como servos do Senhor, a gente não sabe administrar emocionalmente aquilo que a gente está gerando. E aquilo que a gente está gerando, a gente começa a acreditar que é nosso. Mas não é. E se a gente entender que tudo que a gente gera, tudo que está sendo gerado na gente, não é nosso, é dele, a situação muda. Se eu entender que tudo que Deus me deu não é meu, é dele, eu entendo que eu sou serva. O carro que eu tenho, o carro que eu uso, não é meu, é dele. A casa que eu tenho e eu desfruto dela, não é minha, é dele. Ele me deu, ele me emprestou. Quando o Pietro nasceu, eu dizia assim: Deus me emprestou o meu filho, porque o meu filho é dele. E o Senhor nos empresta muitas coisas. Às vezes, o Senhor começa a derramar algumas coisas, algumas bênçãos diferenciadas na nossa vida. E a gente não entende que não é nosso. O dom que nós usamos, o ministério que nós servimos, a unção que está sobre a nossa vida, tudo é dele. Não tem nada que seja nosso. Mas às vezes a gente fala, e é muito comum falar, o meu ministério, a minha igreja, o meu carro, a minha casa na praia. Agar não entendeu. E às vezes eu e você também não entendemos. Eu tenho algumas amigas que, glória a Deus, são muito prósperas. E é muito lindo perceber que tudo que é delas é de Deus. E eu brinco com elas assim: por que eu vou ter uma cobertura na Lúcio Costa, se eu tenho uma amiga que tem, eu posso usufruir dessa cobertura sem pagar nada? Ela entendeu que aquilo que ela tem não é dela, foi Deus quem deu. E naquele momento, Agar não entende. Ela não se submete. E é por isso que muitas vezes nós saímos do lugar do cumprimento da promessa. Primeiro, porque a gente não entendeu que tudo que a gente está gerando não é nosso, é de Deus. Segundo, porque a gente não se submete mais. Quando a gente entende que aquilo que a gente gerou é nosso, é fácil entender no contexto de célula, né? No contexto de célula é. Eu tenho filhas e filhos espirituais que a gente gera. E o sentimento que dá é meu. As células que eu gerei são minhas. Mas tudo é dele. Nada é nosso. A unção que ele derramou sobre a nossa vida, as sementes que ele colocou nas nossas mãos para lançar, foi ele que deu o crescimento, a unção foi ele que derramou. Queridos, nós precisamos entender
que não é tempo da gente sair do lugar do cumprimento da promessa. Agar não entendeu. E o versículo 5 diz que, observando todas essas coisas, Sara se queixou a Abrão. Tu és o responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva em teus braços e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. E Abraão disse para ela: pois bem, é tua serva e ela está nas tuas mãos. Faça com ela aquilo que você achar melhor. Faça com ela aquilo que você achar melhor. E o que Sara decidiu fazer? Maltratar. Sara decidiu reagir. Ela decidiu maltratar Agar. E o que aconteceu nesse momento? Agar não suportou a humilhação. Agar não suportou o desprezo, a afronta. E porque ela não suportou, ela fugiu. Queridos, vocês já pararam para pensar que muitas vezes a humilhação e as afrontas que nós sofremos fazem parte do aperfeiçoamento de Deus para nós, especialmente naquilo que nós estamos gerando? As afrontas que você sofre não dizem para você parar. Se você entendeu o que Agar não entendeu, ela não entendeu e ela fugiu. Porque se ela tivesse entendido que a humilhação e a afronta fazia parte do processo de aperfeiçoamento para o cumprimento da promessa, ela não teria fugido. Ela fugiu. E por quê? Que nós costumamos fugir do lugar da nossa hostilidade. Por que nós costumamos fugir dos lugares de humilhação, de afronta, e saímos do lugar do cumprimento da promessa? Meu irmão, minha irmã, afronta, humilhação faz parte do processo de aperfeiçoamento de Deus na minha vida e na sua vida. Isso não pode paralisar você. Isso não pode levar você para o deserto. Não foi Sara que mandou Agar ir para o deserto. Agar não aguentou. Ela fugiu para o deserto. E é assim que normalmente nós tratamos as circunstâncias que não estão no nosso controle. Nós fugimos. Então, se eu estou num trabalho, que o meu trabalho, eu estou sendo afrontada, estou sendo humilhada e às vezes perseguida, eu digo logo, esse trabalho não é de Deus, porque Deus não quer que eu passe por isso, porque Deus não quer que eu enfrente aquilo. Então, eu vou pedir demissão. E você não está, às vezes, entendendo que é um processo para o aperfeiçoamento daquilo que Deus tem para você. Nós não podemos fugir do lugar da nossa humilhação. Agar fugiu. Ela saiu desse lugar. Queridos,
Nós precisamos aguentar mais um pouco. Nós estamos deixando de viver muito propósito de Deus na terra, porque a gente tem fugido, a gente tem saído do lugar da promessa. Porque a gente não tem suportado as afrontas, porque a gente não tem suportado as humilhações, porque a gente não tem conseguido gerir as nossas emoções. E no ímpeto a gente toma decisões equivocadas, precipitadas. Decisões que vão nos levar para longe de onde Deus quer. Mas essa noite, o que o Senhor ministrou ao meu coração para dividir com você é que eu e você precisamos voltar para o lugar do cumprimento da promessa de Deus. O ministério que você deixou, a família que você desistiu, o sonho que você engavetou. Deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre os obstáculos propostos pela vida, eles nos dizem que não é vontade de Deus para nós, é para nós retrocedermos. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, eu preciso entender, eu vou ficar no lugar da promessa. O Senhor é fiel para cumprir. Ele é fiel, queridos. Ele é fiel para cumprir. Agar fugiu. E muitas vezes, da mesma forma que ela fugiu, a gente foge. No versículo 7 diz: contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até fugir, mas não tem jeito. O Senhor vai te encontrar. Sabe por quê? Porque quem tem promessa, não tem como ficar longe dela. O Senhor vai te encontrar como Ele encontrou Agar. Ela pensou que ela estivesse indo para um lugar que fosse um lugar de tranquilidade. Aliás, muitas vezes nós saímos do lugar que nós estamos, da igreja que nós estamos, do trabalho que nós estamos, dos amigos, do aconchego dos amigos que nós temos, porque a gente acha que a gente vai para um lugar melhor do que aquele que a gente está. Quando, na verdade, nós podemos estar indo para um lugar infinitamente pior. Nós estamos nos afastando do lugar do cumprimento da promessa. Mas então, o anjo encontra Agar. Ela não teve como se esconder. E diz: Agar, serva de Sarai. Queridos, tudo que Agar não queria ouvir naquele momento era que ela era serva de Sarai. Ela estava fugindo. E o anjo, a primeira coisa que encontra com ela, fala: Sarai, Agar, serva de Sarai. Sabe o que isso diz para mim e para você? Isso diz o seguinte: você pode até fugir para um lugar, mas Deus nunca vai deixar de dizer para você quem você é. Serva de Sarai. Foi isso que Agar ouviu do Senhor. A gente acha que está fugindo e que ninguém vai encontrar a gente. Mas sabe o que acontece com aqueles que têm a marca da promessa? Você pode fugir do lugar que Deus te colocou, mas por onde você passar, você vai encontrar gente.
gente que vai lembrar de você, gente que você orou por ela, gente que você cuidou dela, e que agora você diz, eu não quero mais cuidar, eu não quero mais liderar. Eu quero, já fiz muito, eu já trabalhei muito, eu estou cansada. E você foge para o deserto, mas lá no deserto alguém vai te encontrar. Porque você tem a marca da promessa. Eu amo perceber a forma que o Senhor nos leva a um beco sem saída. Para nos trazer de volta. Ele ama fazer isso com o povo. Lembra do que ele fez? Moisés e o povo de Israel estavam diante do Mar Vermelho, completamente cercados, não tinha mais alternativa. Deus os levou para um beco sem saída. Mas quando normalmente o Senhor nos leva para esses lugares, é porque Ele quer fazer um milagre, Ele quer abrir o Mar Vermelho da nossa vida. Não precisa fugir para onde Deus não quer que você vá. E mais, o anjo pergunta para ela, de onde vens? Para onde vais? Queridos, o anjo sabia. O anjo sabia de onde ela estava vindo. Ele acabara de dizer para ela, serva de Sarai. Mas muitas vezes o Senhor quer nos fazer refletir. O que você está fazendo? Quais são as decisões que você está tomando na sua vida? E talvez você diga assim, Senhor, eu estou vindo de um lugar que eu orava tanto. Eu passava as madrugadas clamando ao Senhor, eu passava as madrugadas orando ao Senhor. Deus era jejum e propósito atrás de propósito. Mas, de repente, um enviado do inferno veio, lançou uma palavra sobre a minha vida e aquilo me desanimou, me prostrou. É desse lugar que eu venho, Senhor. E aí o Senhor pergunta, tá bom, mas para onde você vai? Meu Deus. Ele pergunta, para onde você vai? Você vai para o lugar da murmuração? Você vai para o lugar do anonimato? Você vai para o lugar do esquecimento? Não. O lugar que o Senhor quer que a gente esteja é na casa de Abrão. Este é o lugar da promessa, a casa dele. Não adianta fugir desse lugar. Mas, gente, o caminho de volta é fácil? Não. O caminho de volta não é fácil, porque talvez a gente vai encontrar as mesmas coisas que a gente tinha. Nada vai estar diferente lá, na casa de Sara. Mas então o anjo vira para ela e diz, volta para a tua senhora. Versículo 9. Ele diz, volta para a tua senhora. Eu penso que tudo que Sara queria ouvir do anjo era o seguinte, fala, Sara. Fala, Agar. Fala aí. Quais são os teus problemas? Senhor, eu fui humilhada, aquela mulher me humilhou, me maltratou, me pisou, me desprezou. Mas tudo o que o anjo fala para ela, tudo que Deus fala para ela, é volta. Volta para o lugar, para a tua senhora. E mais, e ser-lhe submissa. Ele não diz só, e volta para lá que vai estar tudo certo lá, não. Ele diz, volta para a casa dela e ser submissa. Tem algumas versões que falam, e sujeite-se a ela. Tem algumas versões que acho que falam que humilhe-se. Queridos, nós precisamos nos humilhar perante as potentes mãos do Senhor.
o anjo não deu ouvido, o anjo não fez propostas a Sara, a Agar. Muitas vezes, nós ouvimos propostas daqueles que se dizem anjos do Senhor, que quando a gente está no meio do deserto, vem falar uma palavra: ei, sai dessa igreja, estão te humilhando, te pisaram, vai cuidar da sua família, vai ter um tempo para você. Isso não é o enviado do céu, isso não vem do céu, queridos, isso vem do inferno. Essa não é uma voz de Deus. E mais do que isso, eu penso que o que de fato costuma nos sustentar no meio do deserto foi aquilo que o anjo fez depois. O anjo derramou sobre ela uma promessa. O que costuma nos sustentar no deserto são as promessas de Deus. Então ele diz: eu multiplicarei, no versículo 10, grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu no teu sofrimento. Querido, no nosso sofrimento, olhe para a promessa do Senhor. Não precisa fugir para o lugar de humilhação, de deserto. Não precisa fugir do lugar da humilhação. Olhe para a promessa de Deus. Às vezes a gente, num círculo de amigos que nós frequentamos, a gente vê uma irmã ou outra passando por um momento difícil e a gente não entende por que ela está se sujeitando, mas às vezes ela está se sujeitando porque ela entendeu: eu tenho uma promessa e Deus vai cumprir. O problema é que a gente não persevera. O problema é que a gente esquece da promessa. E a coisa mais linda que eu entendo nesse texto aqui é que o Senhor fala para ela: eu vou dar nome a Ismael. Querida, escrava não tinha direito de nada, quanto mais de dar nome. Olha que milagre que Deus fez. Olha que promessa incrível foi essa. Escrava não tinha direito de dar nome a filho. É isso que Deus faz por aqueles que se submetem à sua perfeita vontade. Meu Deus, queridos, não tem jeito. Tem um caminho que a gente precisa refazer. E refazer o caminho não é fácil. Mas eu posso te garantir que refazer o caminho é caminhar em direção ao cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. Ela obedeceu, ela voltou para o lugar de humilhação. E não foi fácil, não. Provavelmente, quando ela tenha chegado na casa dela, lá na casa de Sara, Sara devia estar furiosa pela sua rebeldia, e deve ter feito mais uns 300 maus tratos. Mas o que sustentava agora Agar? O que sustentava agora Agar era a promessa que Deus havia dado a ela, e nada seria capaz de fazê-la retroceder. Então ela está ali gerando aquele filho que ela sabe, ela entende agora que não é dela. E ela está aguardando aquele momento de dar à luz. E quando ela dar à luz, alguns autores dizem que Agar compartilhou com Abrão que Deus havia dito que o nome do menino seria Ismael. Mas isso não é uma verdade absoluta. Queridas, quando Agar dá à luz, a palavra diz que Abrão dá o nome dele de Ismael. Meu Deus,
A palavra de Deus é rica. A palavra de Deus é rica em conhecimento necessário para, nesses dias, nos fazer trilharmos dentro dos propósitos e dos perfeitos planos do Senhor para a nossa vida. Não esqueça, nós precisamos olhar para a promessa. Nós precisamos fazer o caminho de volta. E quando a gente faz caminho de volta, deixa eu abrir um parêntese aqui, querido, você vai fazer o caminho de volta. Mas muitas vezes a gente refaz o caminho, criando várias confusões no meio dele. Eu volto sim, mas chega lá, eu quero que a pastora Nádia esclareça tudo comigo. Vai ter que me pedir perdão. Eu volto sim, mas eu quero colocar todos os líderes à minha volta, porque vamos ter de esclarecer a humilhação que me fizeram passar. Queridos, esquece isso. Quando a gente refaz caminhos, a gente não quer saber daquilo que se foi. A gente está olhando para a promessa. Você pode voltar para o lugar dessa promessa e a situação está a mesma. Mas você vai permanecer fiel. E o seu retorno não foi porque a situação foi transformada de forma milagrosa. O seu retorno foi por obediência e entendimento de que a promessa de Deus se cumpriria na sua vida, como se cumpriu na vida de Agar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei para qual deserto você fugiu e por que você fugiu. Todos nós costumamos fugir de alguma coisa que nos faz mal. Mas essa noite, o Senhor fala conosco. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Quando o Espírito Santo, querido, nos confronta, muitas vezes ele nos expõe, porque diante dele não temos como ficarmos escondidos. Todos nós estamos expostos diante dele. Mas ele nos expõe para nos curar, para nos trazer de volta para o lugar da promessa dele, para o cumprimento do propósito dele na nossa vida. Eu queria convidar você para ficar de pé nessa hora. Não tem problema. Não tem. A gente sabe. Queridos, eu me recuso a sair da minha casa para ter um encontro com Deus e voltar da mesma forma que eu cheguei. Porque onde Jesus está, milagres acontecem. Porque onde Jesus está, ele transforma situações, ele transforma vidas, ele liberta, ele salva, ele cura. Não tem como estar diante dele e não ser confrontado com tudo aquilo que ele é. Eu não sei qual é o caminho que você precisa fazer de volta nesta noite. Mas eu gostaria que nessa hora você fechasse os seus olhos e começasse a refletir os lugares que você fugiu, para quais deserto você foi. Eu queria que você começasse a pensar por que você saiu do lugar do cumprimento da promessa do Senhor. O que o Senhor quer fazer comigo e com você hoje é te fazer gerar, te fazer entender que tudo aquilo que você está gerando não é seu, é dele. E que não há mais como você desistir disso, porque não é teu, é dele.
E aquele que gerou em você tem propósito com aquilo que ele te prometeu, com aquilo que ele gerou dentro de você. Não dá mais para se esconder. Homens e mulheres que estão aqui, o reino de Deus necessita que eu e você entendamos qual é a nossa missão aqui. Não há mais tempo para paralisações. Não há mais tempo para fugas. Não há mais tempo para se colocar num lugar de fugitivo. Você entendeu que não importa para onde você fugir, o Senhor vai te encontrar. Então volte, é hoje, volte para o lugar que Deus quer. O Senhor quer novamente avivar a obra dEle dentro do teu coração. Ele quer fazer novamente o seu ministério frutificar. Ele quer te trazer de volta para o centro da vontade dEle. Aleluia! Ele quer te trazer de volta. E eu quero te dizer que todos vão ver, todos hão de ver quão grande é o Deus que te prometeu, quão grande é o Deus que te fez voltar para aquele lugar que muitas vezes não é o lugar que você gostaria de estar, mas por submissão e por ter a certeza de que a promessa de Deus se cumprirá. Você verá a glória de Deus. Eu não sei cantar, queridos, a gente não tem som aqui, mas o verdadeiro louvor parte de um coração adorador, e eu queria que você cantasse só esse refrão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu. Todos vão ver quão grande Ele é na sua vida. Todos vão ver o quão grande Ele é na sua vida. Se você não desistir, se você retornar para os braços do Pai. Aleluia! Aleluia! É noite de retorno. É noite de refazer a aliança com Ele. É noite de novamente voltar para o lugar da sua promessa e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não importa o que eu vou ter de enfrentar, eu creio que o Senhor está comigo e que nenhum dos teus propósitos se frustrará na minha vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você, mulher, e homens também, que sentem essa noite do Espírito. Se não for dele, não precisa, mas se você sentiu no Espírito, eu preciso refazer caminhos. Eu não sei qual é o caminho que você precisa refazer, mas se você entendeu nessa noite que você precisa refazer caminhos, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero declarar sobre a sua vida que nada vai impedir o cumprimento do propósito de Deus. Se você estiver desviado e quer renovar a sua aliança com o Senhor, vem aqui, mas talvez você esteja perdida dentro da casa do Senhor, paralisada e neutralizada dentro da casa do Senhor. Você se sente anônima. Você se sente como Agar se sentia, sem direito. Você se sente desprezada. Essa noite é noite de cura. Vem aqui para nós orarmos. Nós estamos em família.